Bom estar aqui. Vamos fazer uma tenda? Seria bom, né? Anne, fica de pé, Anne, por gentileza. Se não, vem aqui para... Aninha, vem aqui, venha. Só contemplar a sua beleza. Anne é minha amiga, minha companheira. A gente está caminhando juntos há mais de 40 anos. Entre namoro, casamento. Casamento, 39 anos. Temos uma filha casada e que está vivendo uma gravidez milagrosa. Depois de 11 anos de casada, a gente está em oração. Então, toda vez que vocês lembrarem de nós, ore para que o Senhor abençoe a Esther com uma boa gestação e a saúde tanto do bebê como a saúde dela, né, de Esther. E peça para que Deus nos dê a graça de sermos avós. A gente está com esse sonho, esse desejo no coração, viu? Amém. Amém. Né? Amém. É promessa, né? A gente vê os filhos dos filhos, né? Ao acordar hoje de manhã, né, me veio um sentimento forte, até por alguma coisa que me veio à noite, de um ambiente profético, né? E é isso que eu tenho experimentado aqui. A gente está mergulhado em um ambiente profético nessa manhã, né? E profecia nada mais, nada menos é do que você falar o que Deus está falando, né? Um Carlinho muito bem interviu aqui entre sonho e palavra do Senhor, né? Então, um sonho que não está alinhado com a palavra do Senhor não é profecia, mas um sonho alinhado com a palavra de Deus é uma profecia. Um louvor alinhado com a palavra de Deus é profecia. A fala de um irmão, uma irmã, seja quem for, alinhado com a palavra de Deus é profecia, né? Então, estamos num ambiente profético, né? Muito forte, graças a Deus. E eu digo que é bom estar aqui, né? E eu peço a você um pouquinho de paciência, por favor. Pra gente... Eu gostaria também de profetizar nessa manhã, né? Quero profetizar. E a minha palavra é sobre a presença de Deus. A gente ama a presença de Deus. A gente tem necessidade da presença de Deus, né? Moisés disse: Senhor, não deixe eu subir sem tua presença, por favor. Pode acontecer o que for, mas se não for com a tua presença, não dá. Não tem jogo sem tua presença. Então, eu quero tua presença, né? E a gente congrega, se reúne como igreja por causa da presença de Deus, né? A gente louva para atrair a presença de Deus, né? Nosso louvor não é show, não é apresentação. A gente usa o que temos, né? A técnica, a gente usa as habilidades, a gente usa os dons, a gente usa instrumentos, todo recurso, porque a gente quer atrair a presença de Deus, porque a presença de Deus ela liberta, a presença de Deus cura, a presença de Deus salva, né? A salvação é por causa da presença de Deus, né? A presença de Deus traz paz, a presença de Deus traz alegria, a presença de Deus ela nos encoraja, nos renova, a gente tem um ânimo novo na presença de Deus, né? E o salmista Davi chega a dizer assim: olha, que na presença do Senhor até a tristeza
salta de alegria, ela não suporta, ela se transforma, né? Na presença de Deus, a transformação, tristeza, né, que é abatimento, né, ela vai saltar de alegria, né? Então, a presença de Deus. E eu quero ler 2 Samuel 6, versículo 11, para me basear sobre esse tema. E quando a gente fala de presença de Deus, devemos sempre lembrar da palavra temor. Tá? Então, versículo 11. E ficou, assim a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, durante 3 meses, e o Senhor abençoou toda a casa de Obed-edom. Abençoou Obed-edom e também abençoou a toda a sua casa. Esse texto de 2 Samuel, capítulo 6, ele fala da repatriação da arca da aliança no tempo de Davi, né? A arca ficou um tempo, alguns anos, ou muitos anos, fora do seu lugar devido, né? E na história do Velho Testamento, a arca sempre simbolizou a presença de Deus. Então, toda vez que se falava na arca, entendia-se automaticamente Deus estar presente, né? Então, na disposição do tabernáculo que Moisés recebeu a planta para construir, pátio, santo e santíssimo, tinha todo o mobiliário. Dentre os mobiliários tinha a arca, e a arca ficava por último, lá no lugar santíssimo. E o sumo sacerdote só entrava uma vez no ano. Antes de entrar, ele tinha que fazer um sacrifício por ele, pelos seus pecados, pelos pecados do povo, e ele entrava amarrado numa corda, onde ele acessava lá o lugar santíssimo para fazer o sacrifício. E se ele demorasse, tinha que puxar logo ele, que por certo poderia estar morto pelo fato da presença de Deus, ele ter entrado de forma indevida na presença de Deus, né? Então havia essa consciência do povo em relação à presença de Deus simbolizada na arca, né? E essa presença, em muitos momentos, ela se manifestou não somente com bênçãos, não somente com vida, não somente com doações benevolentes divinas, mas também com juízo. O texto de 2 Samuel, capítulo 6, a gente encontra aqui 3 eventos, né? Um evento de bênção e 2 eventos de juízo. O evento de bênção é o evento aqui da casa de Obed-edom, onde a presença, a arca estava lá e houve bênção na casa de Obed-edom. O evento de juízo é a experiência de Uzá, que ele morre ali na presença de Deus, tocando indevidamente na arca. E o outro evento de juízo é a atitude de Mical, que ela despreza a presença de Deus, né? Aquilo que Davi não fez, ela fez, desprezou a presença de Deus, e ela fica estéril e morre também estéril, né? Então eu queria levar a nós para fazermos uma compreensão maior sobre essa dinâmica, né, da presença de Deus, para compreendermos melhor essa mensagem, né? Por exemplo, segundo 1 Crônica, se o amado puder colocar, eu parafraseei, né? 1 Crônica 16, 29 a 31, ele diz: deem ao Senhor, 1 Crônica 16, 29 a 31, dei ao Senhor a glória devida ao seu nome, tragam ofertas e venham à sua presença. Adorem ao Senhor no esplendor da sua santidade. E aí diz: tremam
tremam diante dele. Né? Você está ali. Tremam diante dele todas as nações. Firmou o mundo que não se abalará, que os céus se alegrem, a terra exulte, e diga-se entre as nações, o Senhor reina. Interessante é que esse texto diz, venham para a presença de Deus. O lugar da gente estar é na presença de Deus. Agora, eu tenho que ir para a presença de Deus, estar na presença de Deus, permanecer na presença de Deus, andar na presença de Deus, não de qualquer forma, não de qualquer jeito. Eu tenho que estar ali com temor e tremor. A atitude esperada de todos que desfrutam da presença de Deus é temor e tremor. Eu não posso estar nesse lugar, presença de Deus, sem essa atitude de temor e tremor. E aí eu quero fazer um relato histórico sobre isso, falando um pouco sobre esse contexto histórico da arca, né? Quando a gente pega ali o livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 11, a gente encontra a experiência dos filhos de Eli, né? Os filhos de Eli, que eram sacerdotes, e o texto diz, capítulo 11, 1 Samuel 2, 12. 2:12. Por favor, você que está como mestre aí de manusear a Bíblia, para os irmãos verem primeiro. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, homens que não eram bons, homens maus, perversos, atitude de coração ruim, filho de Belial. Toda vez que você vê na Bíblia fulano, filho de Belial, alguém que é filho do mal, filho de alguém que tem uma descendência, uma herança ruim, não é uma pessoa boa. Não conheciam ao Senhor. Embora sacerdotes, embora trabalhassem no templo, embora estivessem na casa do Senhor, fazendo as coisas, né, servindo, ministrando o culto, mas eles não tinham, o coração deles era ruim e eles não tinham revelação, conhecimento, intimidade, comunhão de fato com o Senhor. E aí o texto diz que esses homens, eles tinham uma atitude muito ruim, porque eles eram profanos, eles eram corruptos, eles eram ladrões, eles eram imorais e eles eram adúlteros. As pessoas traziam a oferta para oferecer no culto lá na casa de Deus. Ele mandava os seus conservos pegar um garfo bem grande, de 3 pontas, e colocar lá. O que saísse, eles não dedicavam ao Senhor, mas separava para eles, para fazer um churrasco para as festas dele, o momento que eles queriam ter o prazer deles. E eles ameaçavam as pessoas, né? Se você não fizer, ou você faz ou você faz. Então tem que fazer o que a gente quer, atender o nosso capricho, nosso desejo. Então eram homens que roubavam o culto que era para o Senhor, as coisas que eram para ser dedicadas ao Senhor, eles usurpavam para eles, tomavam o lugar de Deus, tomavam as coisas que eram para Deus. E versículo 17, por favor, queridos, puder botar aí. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto os homens, eles desprezavam a oferta do Senhor, desprezavam o culto, não davam valor, não davam o significado devido, a honra, o respeito e o temor devido ao culto ao Senhor. Versículo 22 diz, era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes, por que fazeis tais coisas? Pois ouço de todo este povo os vossos malefícios.
A má fama desses homens corria. Versículo 25 diz: pecando o homem contra o homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Vou repetir isso aqui. Eles foram obstinados, não obedeceram a seu pai, que estava admoestando eles, chamando eles a atenção. Meus filhos, vocês estão brincando com fogo. Deus está vendo tudo, Deus está observando tudo, Deus está acompanhando tudo. Mas o coração permaneceu duro, Deus estava ali trazendo um juízo sobre aqueles rapazes. E aí, agora o capítulo 4, no capítulo 4 diz, passado um tempo, Israel se envolveu numa guerra com os filisteus. E nessa guerra com os filisteus, a batalha demorou um pouco, e Israel perdeu a primeira frente de batalha, e 4.000 homens morreram nesse primeiro momento de batalha. Em seguida, eles vieram e disseram: olha, a gente perdeu a guerra porque o Senhor não foi conosco. Vamos levar a arca para o campo de batalha, porque se a arca for, Deus vai estar conosco, a mão do nosso Deus vai nos fazer prevalecer contra os nossos inimigos. E eles pegaram a arca. Quem pegou a arca? Hófni e Finéia. Pegam a arca, coloca no ombro e vai levar a arca para o campo de batalha. E, de fato, quando o exército, quando o povo viu a arca chegando, diz que o povo gritou com grande júbilo até que a terra estremeceu. O grito do povo foi um grito de ovacionando: a arca está aqui, então Deus está aqui, agora nós vamos ganhar. Aquela coisa do entender, né? Não importa como estamos, não importa o que façamos, o importante é que a gente está fazendo uma invocação divina, né? A gente trouxe aqui a arca, o amuleto da sorte, né? A nossa vida não é importante. O que a gente está fazendo, se está xingando, se está roubando, se está adulterando, se está se prostituindo, se está fornicando, se está sendo rebelde, se está andando de qualquer jeito, de qualquer maneira. O importante é que a gente está invocando aqui a presença de Deus. A arca está aqui, então a nossa vida não faz diferença para isso. Só que eles não compreendiam a seriedade disso. A seriedade, muito sério isso. Porque a presença de Deus, ela pode estar sendo abençoadora, como a presença de Deus, ela pode trazer juízo. E aí, os filisteus, quando viram aquilo, o texto aqui diz, versículo 7, do capítulo 4 de 1 Samuel, diz: por isso os filisteus se atemorizaram, ficaram com medo, se atemorizaram porque diziam: Deus veio ao arraial. Os próprios inimigos, os adversários, aqueles que não eram do povo de Deus, entenderam: a arca está aqui, não, Deus veio, Deus chegou até aqui, Deus veio ao arraial, porque diziam, Deus veio ao arraial, e diziam mais: ai de nós, tal nunca jamais sucedeu. Depois disseram também: ai de nós. Ai de nós, esse Deus vai nos acabar, vai nos derrotar, nós vamos morrer, porque a fama desse Deus, lá com o povo do Egito, com as outras nações, esse Deus também vai fazer a mesma coisa conosco. Só que no versículo 10 diz assim: então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido, fugindo cada um para a sua tenda, e foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. A presença de Deus estava ali realmente, mas a presença de Deus não foi para abençoar. A presença de Deus foi para trazer juízo sobre o povo, por causa da irreverência, por causa do desrespeito
que aqueles homens tiveram em relação à presença de Deus. E o versículo 11 diz: e foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ófine e Finéias, morreram. Quem lembra o que Deus queria fazer com eles? Matar. Matar porque eles zombavam. Eles não queriam ouvir, eles não queriam se sujeitar, eles achavam, sou jovem, bonito, as mulheres estão aqui comigo, olha quantas mulheres estão atrás de mim, eu estou no tempo de pegador, vou fazer o que eu quiser, tal. Meu filho, não faça isso, tenha o temor do Senhor, vá buscar Deus, vá adorar Deus, vá amar Deus, renuncie essa vida, renuncie o pecado, que nada, olha aqui, não aconteceu nada até agora. Estou bem, estou de boa. E o Senhor ali, olha, eles pecadores cotumais, eles persistindo. E o texto diz que eles tinham um hábito. Era um hábito. Não era um ato esporádico, algo que acontecia esporadicamente, mas era habitual, era uma coisa que se via de uma forma constante na vida dele. E o juízo de Deus veio sobre ele, sobre a casa de Eli, tá? E trouxe juízo. E aí o texto continua, ainda no capítulo 4, versículo 12, diz que da batalha saiu um homem de Benjamim, veio todo esfarrapado, ferido, para trazer a notícia. E quando ele vem trazer a notícia, né, Eli está ali sentado, com quase 100 anos, sentado numa cadeira, olhando para o caminho naquela expectativa, com o coração na mão, para saber notícia do que tinha acontecido. E aí o povo, quando viu aquele homem vindo, o povo começou a gritar e ficou assustado. O que é que está acontecendo? O homem chega e diz: olha ali, não trago boas notícias. Israel perdeu a batalha, teus filhos foram mortos e a arca foi tomada. Quando ele ouve que a arca foi tomada, ele cai para trás, quebra o pescoço e morre. A nora dele, a mulher de Finéias, está grávida. Não tinha chegado ainda o tempo de dar à luz, mas ao ouvir essas notícias, Israel perdeu a guerra, teu marido morreu, teu sogro morreu, a arca foi tomada, essa mulher ela dá agora a vontade de parir, e começa a parir e ao mesmo tempo morrer, a expirar, porque a vida estava saindo dela. A criança nasce, um menino, e colocam o nome Icabode, que significa foi-se a glória do Senhor, foi-se a presença do Senhor. Aquele menino cresce com a estigma de que todos que o visse, todos que pronunciasse o nome dele, ia saber daquela história, daquele momento, daquele acontecimento, tudo que aconteceu, porque o povo não respeitou, não honrou, não lidou devidamente como deveria com a presença de Deus. A glória de Deus foi, a glória de Deus trouxe juízo. E quando a gente olha o capítulo 5, o capítulo 5 diz que os filisteus levaram a arca para a Filístia. E quando chega lá em Asdod, eles colocam a arca no templo de Dagom, no templo do seu Deus. Dagom era o deus da prosperidade deles, era o Deus que eles consideravam como aquele que dava a ele a vitória sobre tudo, prosperava o povo. Daqui para cima era membro de homem, era um homem, daqui para baixo de peixe, porque a Filístia era próxima do mar, e eles eram povo que trabalhavam com muita embarcação, com pesca também. E
a arca fica ali 7 meses, e foi o tempo suficiente para Deus também trazer juízo sobre aquele povo, porque era um povo idólatra, um povo que adoravam outros deuses, vários deuses. E quando está ali, quando eles chegam no outro dia, acontece que eles têm uma surpresa. Dagon, a estátua, a imagem de Dagon, está prostrada diante da arca, para poder eles entenderem que somente, unicamente ao Deus Criador do céu e da terra deve se render a adoração, deve se estar prostrado, porque todo joelho se dobrará, toda língua vai confessar que Ele, esse Deus, é Senhor. E eles pegam, levanta, Dagon, para com isso, toma vergonha na cara, homem, levanta. E levanta ele, bota no lugar. No dia seguinte eles voltam, Dagon está novamente prostrado, sem mãos e sem cabeça. Perdeu a cabeça, quebrou a cabeça e as mãos foram quebradas. Que é uma mensagem que a única autoridade que existe é o Senhor. Cabeça cortada, a única autoridade é o Senhor. E mãos cortadas, quem faz não é Dagon, quem faz e fez e fará é o Senhor. Quem deu a vitória aos filisteus não foi Dagon. Quem deu a vitória sobre Israel foi o Senhor. O Senhor quem trouxe juízo sobre Israel e deu a vitória aos filisteus. Mas não significava que o Senhor estava favorável aos filisteus, porque os filisteus também eram idólatras e não honravam a presença de Deus. E em seguida eles tiraram dali e levaram para outro lugar, para Ecrom. Quando chegou lá, o texto diz que a mão de Deus pesou sobre aquelas pessoas naquele lugar e eles foram feridos de hemorroida. Os homens daquela cidade foram tremendamente, severamente feridos com a hemorroida e morreu muita gente por causa da irreverência também à presença de Deus. Não entendi. Já está ali. Ah, ótimo. Eu estou seguindo aí esse cronograma aí, gente. Obrigado, Márcio. Em Asdod. Depois tem os homens de Bet-Semes, capítulo 6, versículo 15, 16, 19 e 20, né, que os homens de Bet-Semes receberam a arca, os filisteus tiram a arca da Filístia, leva para outro lugar chamado Bet-Semes, e ali os homens de Bet-Semes ofereceram holocaustos e sacrifício ao Senhor no mesmo dia, porque a arca chegou, eles queriam fazer alguma coisa para impressionar a Deus. E diz o versículo 19, e o Senhor feriu os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor. Feriu do povo 50.070 homens. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia subsistir perante este santo Senhor Deus? E quem subirá a nós? A falta de reverência também à presença de Deus trouxe juízo aos homens de Bet-Semes. E no capítulo 7, a gente encontra a casa de Abinadab, que os homens de Bet-Semes levam para Kiriat-Jearim e chega ali na casa de Abinadab, ele consagra o filho dele, Eleazar, como sacerdote para guardar a arca do Senhor. E o texto diz que a arca ficou ali uma média de 20 anos. A gente não tem registro de que tenha havido juízo, mas também não temos registro que tenha havido uma bênção naquele lugar. Mas 20 anos de forma estática. Tem presença de Deus, mas não tem manifestação milagrosa de Deus.
não tem evidência de que algo sobrenatural esteja acontecendo. E diz que Samuel ficou inquieto com aquilo e disse: olha, precisamos mudar a atitude. Deus está aqui esse tempo todo e não aconteceu nada, precisamos mudar a atitude. Samuel chama o povo e diz assim: então Samuel chama toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai diante de vós os deuses estranhos, os astarotes, preparai o vosso coração ao Senhor e servi a Ele só. Servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os baalins, os asterotes, e serviram só ao Senhor. Só ao Senhor. Então, nessa história, a gente volta agora para o capítulo 6 de 2 Samuel. É que a gente vê a morte de Uzá. É dentro desse contexto. Por que Uzá morre, né? Por que é que Uzá morre? Filho amado que está projetando, se você puder tirar e colocar o versículo número 4, versículo 15. Números 4, versículo 15. O texto diz que o Uzá, ele foi imprudente. Davi está trazendo a arca agora para Israel, o lugar da nação de Israel, construiu uma casa lá em Jerusalém, e acontece esse fenômeno também da morte de Uzá, mas não é o único momento que alguém morre por causa da irreverência à presença de Deus na história. Como eu li, a gente viu aqui, muita gente teve essa experiência negativa. Mas Números capítulo 4, versículo 15, se você puder abrir aí. Diz assim: havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir de Israel, acabado de cobrir o santuário e todos os instrumentos do santuário, então os filhos de Coate virão para levá-lo, mas no santuário não tocarão, para que não morram. Este é o cargo dos filhos de Coate na tenda da congregação. Tinha Coate, Merari. Esses homens, eles tinham o encargo de cuidar dos utensílios do tabernáculo. E na arca, ninguém poderia tocar a não ser os filhos de Coate ou os coatitas. E a ordem era: se tocar, vai morrer. E esses homens, esse homem Uzá, ele foi imprudente com a presença do Senhor. Ele não teve atenção, faltou temor, faltou reverência, faltou obediência. Ele quebrou o princípio. Ele deixou de obedecer uma palavra estabelecida por Deus. E ele morre. E quando acontece isso, Davi fica com medo. Davi fica com medo, manda parar. Eu não vou levar a arca de Deus, porque senão vai morrer todo mundo. E deixa a arca na casa de Obed-edom. E acontece que quando a arca chega na casa de Obed-edom, diz que o Senhor abençoou a Obed-edom e abençoou a casa de Obed-edom. Houve um evento diferente, porque na história a gente vê juízo. Deus trazendo juízo sobre aqueles que se aproximavam da arca. Mas aí a arca vai para a casa de Obed-edom, e na casa de Obed-edom algo novo, divino, sobrenatural acontece. O que foi que aconteceu com Obed-edom? Obed-edom, muito inteligente, um levita, porteiro,
porteiro da casa de Deus. Ele ouviu a história, ele leu a história, conheceu a história. O evento de Uzá estava bem recente e ele chama a sua família. Obed-edom tinha 8 filhos, vários netos. Chama a sua família e diz assim: olha, a arca está aqui agora. Deus veio para nossa casa. Deus está aqui e nós vamos ter uma atitude diferente. Nós não vamos nos comportar de qualquer forma, de qualquer maneira. Olha, aqui nessa casa não haverá palavrões. Aqui nessa casa não terá mentiras. Aqui nessa casa vamos falar a verdade um para o outro. E tem mais, nessa casa não haverá briga. E se alguém se desentender, tem que perdoar logo o outro. E ele disse: olha, aqui nessa casa eu vou amar minha mulher, vou respeitar ela, vou ser fiel a ela, vou cuidar dela. Aqui nessa casa minha esposa vai me honrar, vai me respeitar, vai me valorizar, vai cuidar de mim. Nós aqui nessa casa vamos cuidar um do outro. E tem mais, aqui nessa casa nós não vamos colocar músicas mundanas, nós não vamos adorar outros deuses. Aqui nessa casa nós vamos adorar o único Deus, ao Deus verdadeiro e todo-poderoso. Aqui nessa casa não tem essa coisa de cada um fazer o que quer e bem entender, não. Aqui nessa casa nós vamos fazer a vontade de Deus. Deus aqui será engrandecido. Olha, meus filhos, aqui nessa casa ninguém dorme na casa da namorada, não. E não tragam namorados para dormir aqui, dormir sozinho no quarto. Não, aqui nessa casa tem que casar, porque nós vamos temer o Senhor. Nós vamos temer o Senhor. E ele tinha o cuidado todo dia. Já orou, já leu a palavra. E aí, como é que está você? E você como está? Tal. Acordava, botava o louvor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Haja o que houver, em que tempo for. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o Senhor disse: esse é o cara. Esse é o cara. E 3 meses na casa dele. 3 meses. O Senhor começou a derramar bênção na vida dele. Começou a derramar bênção na casa dele, sobre os filhos dele, sobre a família deles, sobre os bens deles, sobre a vida deles. Deus derramou bênçãos, bênçãos sem medidas, bênçãos extraordinárias, porque aquele homem entendeu o temor do Senhor, honrar a Deus, a presença de Deus, santificar-se por causa da presença de Deus. A casa que honra com temor a presença do Senhor, ela vai ser abençoada. Vai ser muito abençoada. A Bíblia diz assim: a maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios. Provérbios 3:33. Mas ele abençoa o lar dos justos. Salmo 112, de 1-3 diz: aleluia, como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Grande riqueza há em sua casa e a sua justiça dura para sempre. 1 Crônicas 17:27 diz: agora por tua bondade abençoa a família de teu servo, para que ela continue para sempre na tua presença. Olha que oração. Senhor, abençoa a minha família, para que a minha família nunca saia da tua presença. Pois o que tu, Senhor, abençoas, abençoado está para sempre. Sempre. Que tal
tal a gente fazer essa oração de Davi por nossa família? Senhor, guarda o coração dos meus filhos, que os meus filhos nunca saiam da sua presença. Senhor, coloca temor no coração dos meus filhos. Senhor, coloca temor no coração do meu esposo, do seu esposo, da minha esposa. Coloca temor no coração da minha família, para que a minha família sempre esteja te honrando, sempre esteja valorizando o Senhor em qualquer lugar, na nossa presença e fora da nossa presença, diante dos nossos olhos e fora dos nossos olhos, que eles sempre entendam que é o Senhor. Amém. Não somos nós, é o Senhor. Amém. Que eles tenham temor não a nós, mas temor ao Senhor. Temor ao Senhor. Pode passar aí, queridinho. Vamos decidir temer ao Senhor em nossa casa e com a nossa casa. Cantarei, Salmo 101, versículo de 1 a 4. Cantarei a lealdade e a justiça. A ti, Senhor, cantarei louvores. Seguirei o caminho da integridade. Quando virás ao meu encontro, em minha casa, viverei de coração íntegro. Eu vou viver de coração íntegro na minha casa. Repudiarei todo mal. Odeio a conduta dos infiéis. Jamais me dominará. Longe estou dos perversos de coração. Não quero envolver-me com o mal. Essa semana, a gente lidou com um casal muito precioso, de idosos, 70 e poucos anos, que eles não vigiaram, tiveram um estresse, e um disse palavras que ofendeu muito o outro. Demais. Foi palavras pesadíssimas. Um falou para o outro revidou, e ficaram tão feridos que um deles disse assim: olha, vou me separar. Me chamou e disse: olha, não adianta, que já estou decidido. Vou me separar. 41 anos de casado. Vou me separar. E queria me convencer que estava certo. Tá bom. E aí conversei com ele, depois conversei com a esposa. À noite, disse: vamos fazer um culto. Vamos cultuar aqui. E aí botei um sentado, outro sentado aqui, eu e Anne, e botei uma cadeira vazia. E disse assim: Jesus, senta aqui. Aleluia. E disse para eles: olha, Jesus está aqui. Amém. Entre nós. E comecei a ler um texto da Bíblia, Mateus 18, fala sobre perdão. E tal, ali comecei a falar, e disse: olha, vocês são crentes, vocês são discípulos de Jesus, vocês precisam respeitar a presença de Deus na casa de vocês. Ainda que vocês tenham queixa um com o outro, tal, com o coração machucado, ferido, mas vocês precisam se sujeitar a Jesus. Aleluia. Se arrependam dos pecados de vocês. Aí começaram a chorar. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aleluia. Lembre sempre, Deus está na sua casa, no seu trabalho, no lugar que você estiver. Deus está. Salmo 128, de 1 a 6. Como é feliz o homem que teme o Senhor, que anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como uma videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor, e que o Senhor o abençoe desde Sião. Quem pode dizer amém? Amém. Amém. Passe 2 slides, por favor, meu filho. E aí, diz que 3 meses depois, Davi ouviu. Olha, Davi, sabe o que aconteceu? A casa de Obed-edom foi abençoada. Uzá morreu, mas Obed-edom foi abençoado. E Davi disse: rapaz, sabe de uma coisa? Por que isso? Ele foi consultar. Eu queria estimular você que gosta de ler a Bíblia. Quando você lê 2 Samuel 6, você tem que ler também 1 Crônicas 15. 2 Samuel 6,
1 Crônicas 15, que é um texto correlato e que um explica o outro. Tá? 2 Samuel 6 é o primeiro momento em que Davi tenta trazer a arca. E 1 Crônicas 15 é o segundo momento que Davi tenta trazer a arca. Só que em 2 Samuel não explica o que 1 Crônica explica. Que lá em 1 Crônica diz que Davi, ele chamou os levitas, mandou pesquisar, vá ver lá como é que deve ser feito isso. Que eu não entendi por que aconteceu esse evento aqui. E eles disseram para Davi como tinha que ser feito. Davi, a arca não é para ser carregada num carro de boi. Era novo o carro de boi, mas não era para ser carregado num carro de boi. Quem tem que carregar a arca são os filhos de Coate, nos ombros, os levitas, botar no ombro a arca. E tem mais, tem que ser como Moisés orientou, como está escrito, da maneira que o Senhor estabeleceu. E aí, 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 2 e 12. Então disse Davi, ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas. O 12. E disse-lhes, vós sois o chefe dos pais entre os levitas, santificai-vos vós e vossos irmãos, para que o façamos subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe tenham preparado. Porquanto vós não a levaste na primeira vez, o Senhor nosso Deus fez rotura em nós, porque não o buscamos segundo a ordenança. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e os levitas para fazerem subir a arca do Senhor Deus. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus sobre os seus ombros, pelas varas que nela havia, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor. E aí o versículo 26 de 1 Crônicas 15 diz assim, e sucedeu que, ajudando Deus os levitas, que levaram a arca da aliança do Senhor, sacrificaram 7 novilhos e 7 carneiros. Agora o texto está dizendo que Deus ajudou, que Deus abençoou. Não mais trouxe juízo, mas agora Deus trouxe bênção, Deus trouxe favor. Porque antes eles fizeram a coisa certa, levar a arca da maneira errada. E agora eles estão fazendo a coisa certa da maneira certa. Nós temos que ter esta atitude sempre, fazer o que Deus manda e como Deus manda. É a profecia que foi ventilada hoje aqui na reunião. A palavra. É a palavra. É voltar para a palavra. É andar na palavra. Trazer a nossa vida para a palavra. A nossa família para a palavra. A igreja para a palavra. Porque isso é temor a Deus. Quando você se volta para a palavra, porque Davi se voltou agora para o que estava escrito, para o que Deus tinha estabelecido, aquilo que o Senhor de fato prescreveu em relação à condução da arca. A arca tem que ser conduzida de fato, mas não é de qualquer forma, mas não é por qualquer pessoa, não é de qualquer jeito. Tem que ter reverência, tem que ter atitude correta, temer a Deus. Temer a Deus. E Davi vai, não, vou trazer a arca, agora eu vou trazer da forma certa. E Davi disse, vamos fazer uma festa. Ele tira a roupa real de rei, toda aquela pompa de rei e tal, desce do trono, desce do palácio, vai para o meio do povo, bota uma estola sacerdotal e ele começa a pular, a dançar, tinha instrumento. No primeiro momento, tinha muitos instrumentos, tinha cantores, mas teve juízo. No segundo momento, também tem instrumentos, tem cantores, mas tem uma atitude diferente. Agora,
uma atitude diferente de honra, de respeito, de valorização à presença de Deus. Eles vão caminhar uma média de quase 25 quilômetros da casa de Obed-Edom para o lugar que Davi estabeleceu. A cada 6 passos, irmão, 1, 2, 3, 4, 5, 6, um sacrifício. A cada 6 passos, um sacrifício. Pense aí a quantidade de bois que foi sacrificado, porque ele entendia: eu vou dar tudo. Eu não vou poupar nada. Eu não vou ter reserva. Eu vou ser extravagante. Eu vou me doar o máximo que for. Eu não estou nem aí. É o meu Deus. É o meu Senhor. Ele é a razão de tudo. Tudo que eu tenho vem dele. Eu estou aqui por causa dele. Eu sou rei porque ele me colocou como rei. Essa nação existe por causa dele. Vocês todos estão aqui por causa dele. Então é ele que tem que ser louvado. É ele que tem que ser adorado. É ele. Tudo é ele. Tudo é ele. Tudo é ele. Respeitar ele. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E aí, interessante que Davi volta para sua casa para poder abençoar a sua casa, e diz que a sua esposa está lá do alto do palácio, não quis descer como toda pomposa, como rainha, olha para ele e despreza ele, e diz: assim como um vagabundo, verso 20 de 2 Samuel 6, é mais ou menos essa expressão, assim se comporta você diante dos servos e das servas. Como é que você faz uma coisa dessa? Chegar a fazer a atitude de tanta humilhação. E Davi disse para ela: eu estou fazendo isso o que o seu pai não fez. Porque o Deus que me deu, ele tirou do seu pai e deu para mim. Porque seu pai não honrou o Senhor, mas eu vou honrar o meu Deus. E essa mulher, por causa da atitude de desprezo em relação à presença de Deus, ela ficou estéril e ela morreu sem gerar filhos para Davi. Essa atitude, Mical, é a mulher insensata, que não sabe ser agradecida pelo marido que tem, ainda que ele tenha fraquezas. A mulher que vive murmurando porque o marido se dedica à oração, se dedica à palavra, se dedica a estar trabalhando na obra de Deus, se dedica a servir a Deus, né? E não tem a sabedoria de entender que este homem está tendo revelação de Deus. Ao invés de colar com ele, se envolver com ele, estou com você, eu estou com você onde você estiver, a sua vida é minha vida, a sua história é minha história, eu tenho a sua disposição, é minha disposição. Ela vai se colocar num lugar de crítica. Cuidado para você não ser uma rixosa. Cuidado para você não ser alguém que está atraindo juízo sobre a sua vida por causa da desonra à presença de Deus. E aí eu quero ir para o final. Você passa lá, meu filho, por favor. Glória a Deus. Não. Voltando um pouquinho. Volte mais. Por favor. Um pouquinho mais. Aí. Quem pratica o bem reverencia a Deus. Quem pratica o mal desonra a Deus. Bote isso na sua mente. Porque não basta você ter a Bíblia aberta na sua casa, no Salmo 91, que isso vai servir de amuleto para você atrair bênção. Não basta você fazer a oração ou seguir a oração de um bispo de manhã, meio-dia e de noite, e você querer viver de qualquer jeito, que você vai ser abençoado. Não basta você simplesmente se vestir como crente, falar como crente, usar o linguajar, né, o evangeliquez, e você achar que você vai ser abençoado. Não basta você saber versículos da Bíblia e você achar que você vai ser abençoado. Ou até mesmo você se desidentificar: eu sou crente, né?
é preciso que você tenha uma atitude no seu coração de honra e respeito à presença de Deus. Os filhos de Eli, profanos e promíscuos, eles receberam juízo. Os filisteus idólatras receberam juízo. Os homens de Bet-Semes, por conta da reverência, receberam juízo. A casa de Obed-Edom, porque teve temor a Deus, foi prudente com a presença de Deus, eles foram abençoados, né? A casa de Abinadab, eles também não há evidência de juízo, mas também não há evidência de bênção. Davi, um homem temente, adorador extravagante, ele foi abençoado com a presença de Deus. Mas Mical, sua esposa, interessante que o nome Mical é variação feminina para Miguel. Quem é como Deus? Mas ela não teve o caráter de fato que deveria ter. Ela desprezou a presença de Deus. E Uzá foi imprudente. Ele teve uma atitude irreverente e recebeu o juízo diante da presença de Deus. E aí, a nova aliança, a arca agora, não é mais um objeto. A arca é o Espírito Santo. Aleluia. E o templo somos nós. E aí, Paulo diz assim: não sabeis? Você não sabia que você é o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Amém. E aqui eu penso que a gente precisa, nós pessoalmente, precisamos lidar com muito cuidado, porque nessa casa Deus está. Amém, amém, amados? Amém. Tem o pessoal pentecostal, tem uma máxima, né? Um jargão que diz: chegou na casa, né? Deus não chegou na casa. Deus chegou na casa porque a gente veio. Se a gente sair, Deus não está mais. Deus está aqui, nessa casa. Onde eu for, Deus está. Amém. E eu, antes de, quando qualquer coisa estiver acontecendo, ó, cadê? O pastor não está aqui, minha mulher não está aqui, o amigo não está aqui, então vou. Não, mas Deus está aqui. Deus está aqui. Eu tive um sonho. Com essa palavra que eu tenho falado, tive um sonho. Eu estava num lugar e de repente acontecia, Anne estava deitada, dormindo, cochilando, e tinha uma mulher também ao lado de Anne. E aí eu passava. Quando eu passava, essa mulher mexia comigo. Ela mexia comigo, eu ficava assim, meio desconcertado e olhando. Ao mesmo tempo, minha carne gostou. Uma mulher mexeu comigo. Minha carne gostou. E eu olhava para a Anne para ver se a Anne estava dormindo ou vendo. Eu disse: se a Anne estiver dormindo, eu estou bem. E a carne querendo ir, né? Mas com medo de Anne acordar. A carne querendo ir e com medo de Anne acordar. E, de repente, uma voz falou comigo: Deus está te vendo. Na hora. Meu Deus, Senhor, embora. E o Senhor me falou: não é por causa de Anne. É por causa do Senhor. Eu não vou pecar, não é por causa dela. Se ela está vendo ou não, é porque Ele está vendo. É por causa dele, não é porque meu pai está vendo ou não, é porque Ele está vendo. E outra coisa, respeite a casa de Deus. Você que talvez não seja crente ainda, sua mulher é crente, e ela tem o temor do Senhor, respeite a casa de Deus. Respeite a presença de Deus na vida dela. Você, quando lidar com o irmão, quando você tratar com o irmão, respeite a presença de Deus. Porque esse irmão, essa irmã carrega a presença de Deus. Tenha temor à presença de Deus. Relacionar-se com a poderosa presença de Deus exige de nós atitude de muito temor. Atos 2:43 diz que todos estavam cheios de temor
todos estavam cheios de temor, porque tinha a presença de Deus. E essa presença de Deus, porque houve temor, maravilhas, sinais aconteciam entre eles. Atos 5, 3, 5 e 11 diz que veio um grande temor sobre toda a igreja e todos os que ouviram essas coisas, porque Ananias e Safira não tiveram temor. Mentira ao Espírito Santo, pecaram de forma sem vergonha. Desonraram a presença de Deus num lugar que via muito da presença de Deus. E eles morreram. Naquele lugar que tinha muitas bênçãos, também tinha juízo. Porque faltou temor ao Senhor. Hebreus 12, 28 e 29. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos. Assim, adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e santo temor. Por quê? Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Passe, meu filho. Encerrei.